Você já acordou de um sonho tão aterrorizante, tão vívido, que seu corpo estava encharcado de suor e seu coração disparado, como se sua mente inconsciente estivesse gritando um aviso desesperado de que algo catastrófico estava prestes a destruir sua vida. A maioria das pessoas descarta isso como atividade cerebral aleatória, mas Carl Jung descobriu algo profundo que a psicologia moderna esqueceu. Nos próximos 25 minutos, vou revelar os 7 padrões secretos de sonhos de Jung que previram desastres meses antes de acontecerem. Os sinais de aviso exatos que poderiam salvá-lo de destruição de relacionamentos, ruína financeira, crises de saúde e catástrofes que mudam a vida e pegam a maioria das pessoas completamente de surpresa. O próprio Carl Jung usou esses padrões exatos para prever a Primeira Guerra Mundial meses antes de começar. E em suas décadas de prática clínica, ele documentou como esses 7 sinais de sonho apareciam consistentemente de 6 a 12 meses antes que seus pacientes enfrentassem grandes crises na vida. Mas antes de revelar esses 7 sinais de aviso que poderiam salvar sua vida, você precisa entender uma coisa crucial sobre como seu inconsciente opera como um sistema de detecção precoce. Diferente de outros psicólogos de sua época que se concentravam puramente no trauma passado, Jung percebeu que a mente inconsciente opera fora do tempo linear. Ela processa informações de múltiplas dimensões temporais simultaneamente, experiências passadas, circunstâncias presentes e, notavelmente, possibilidades futuras. É por isso que ele descreveu os sonhos como prospectivos. Eles não revelam apenas o que foi, eles antecipam o que pode ser. A própria vida de Jung forneceu a primeira evidência desse fenômeno. Em 1913, ele começou a ter uma série de sonhos perturbadores, cheios de sangue, destruição e enormes upheavals geológicos pela Europa. Inicialmente, ele descartou isso como distúrbios psicológicos pessoais, mas quando a Primeira Guerra Mundial eclodiu apenas meses depois, ele percebeu que seu inconsciente estava detectando as tensões coletivas que cresciam rumo a um desastre continental. Essa experiência o convenceu de que os sonhos poderiam servir como sistemas de detecção precoce, tanto para catástrofes pessoais quanto coletivas. A mecânica por trás dessa capacidade preditiva reside no que Jung chamou de atividade autônoma da psique. Sua mente inconsciente processa continuamente milhares de sutis pistas ambientais, padrões emocionais e indicadores comportamentais que sua consciência totalmente ignora. Ela detecta micromudanças nas relações. Pense em Sarah, que sonhava repetidamente com telefones quebrados 3 meses antes de descobrir a traição do marido. Seu inconsciente percebeu as mudanças sutis nos padrões de comunicação dele, as respostas tardias, a linguagem corporal defensiva, a distância emocional que ela racionalizava como estresse no trabalho. Sua psique identifica vulnerabilidades de saúde emergentes, reconhece instabilidades financeiras em desenvolvimento e percebe mudanças nas suas circunstâncias de vida que podem eventualmente levar a crises maiores. Quando esses sinais de perigo atingem um limite crítico, seu inconsciente os traduz em uma linguagem de sonho simbólica, esperando penetrar a barreira da negação consciente e da rejeição racional. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Seus sonhos estão prestes a revelar algo que pode salvar sua vida. Deixe-me mostrar exatamente o que quero dizer. Agora que você entende como seu inconsciente opera como esse sistema de alerta precoce, vamos explorar os 7 padrões específicos que Jung identificou.
Cada um desses sinais de alerta representa a tentativa da sua psique de romper a resistência consciente com mensagens cada vez mais urgentes. O primeiro sinal de alerta documentado por Jung é o que ele chamou de sonho da fundação em ruínas. Esses sonhos apresentam consistentemente cenários onde as estruturas fundamentais que sustentam sua vida começam a colapsar ou se deteriorar. Você pode sonhar que sua casa está desenvolvendo enormes rachaduras nas paredes, pisos de repente cedendo sob seus pés, ou pontes desmoronando enquanto você tenta atravessá-las. A imagética específica varia, mas o simbolismo central permanece consistente. Os elementos fundamentais da sua existência estão se tornando instáveis. Jung documentou esse padrão de sonho em pacientes que estavam há 6 a 12 meses de grandes mudanças na vida, das quais eles não tinham consciência. Um paciente sonhava repetidamente que a fundação da casa de sua infância estava rachando e afundando na terra. Em 8 meses, ele descobriu que seu sócio estava desviando fundos há anos, o que levou à falência e à perda de sua verdadeira casa. Outra paciente sonhava todas as noites que caminhava por um lindo jardim onde todas as plantas estavam secretamente apodrecendo sob a superfície. 6 meses depois, ela soube que seu marido estava ocultando um vício em jogos que destruiu suas economias e fundos de aposentadoria. O mecanismo psicológico aqui envolve a capacidade do seu inconsciente de detectar inconsistências sutis e sinais de alerta em seu ambiente que sua mente consciente ou explica ou simplesmente não nota. Sua psique reconhece quando algo fundamental em sua situação de vida está se tornando instável, mesmo quando tudo parece normal na superfície. Esses sonhos representam sua sabedoria interior, tentando prepará-lo para mudanças necessárias antes que as circunstâncias externas forcem essas mudanças. Pense um momento sobre isso. Você já teve um sonho em que algo em que confiava estava desmoronando? Seu inconsciente pode ter tentado avisá-lo. Entender esses sonhos de fundação é crucial, mas Jung descobriu que eles raramente aparecem isoladamente. Quando seu inconsciente detecta instabilidade estrutural, ele frequentemente alerta simultaneamente sobre os padrões pessoais que criaram essa vulnerabilidade. Isso nos leva ao segundo indicador crítico que Jung identificou: o sonho de sombra perseguida. Nesses sonhos, você se vê sendo perseguido ou caçado por figuras sombrias e ameaçadoras, cujos rostos você nunca consegue ver claramente. O perseguidor pode ser uma pessoa sem rosto, um animal ou até mesmo uma presença escura abstrata, mas o tom emocional permanece consistente. Você está fugindo de algo perigoso que parece saber exatamente onde você está. Jung entendia esses sonhos como advertências sobre aspectos de si mesmo ou da sua situação de vida que você tem evitado ou negado. A figura da sombra representa as consequências de suas próprias escolhas não reconhecidas, verdades reprimidas ou problemas ignorados que estão ganhando força no seu inconsciente. O que torna esses sonhos preditivos de desastres é que eles geralmente se intensificam em frequência e intensidade emocional à medida que as consequências externas de suas estratégias de evasão se aproximam de um ponto crítico. Considere o caso de um dos pacientes de Jung que teve sonhos recorrentes de ser perseguido por ruas escuras da cidade por uma figura cujos passos pareciam coincidir com seu próprio batimento cardíaco. Nos sonhos, não importava quão rápido ele corria ou onde se escondia, a presença sempre o encontrava. Jung reconheceu isso como um aviso sobre culpa reprimida e consequências temidas.
Em 4 meses, esse paciente enfrentou um escândalo profissional relacionado a compromissos éticos que ele vinha fazendo por anos, acreditando que nunca seria descoberto. A sombra que o perseguia em seus sonhos era a maneira do seu inconsciente alertá-lo de que as consequências de suas escolhas estavam inevitavelmente se aproximando. A chave para entender isso é que seu inconsciente muitas vezes percebe os pontos finais lógicos dos padrões comportamentais atuais, muito antes que sua mente consciente queira reconhecê-los. Quando você faz escolhas ou mantém situações que eventualmente levarão a consequências negativas, sua vida de sonhos começa a gerar imagens de advertência para ajudá-lo a mudar de curso antes que o desastre aconteça. Agora, quero que você faça o seguinte: escreva uma situação na sua vida onde você tem evitado consequências ou negado um problema. Observe como seu corpo se sente enquanto você escreve isso. Essa tensão. Essa é a sua sombra tentando se comunicar. Mas espere, há algo ainda mais urgente que seus sonhos podem estar gritando para você, e a maioria das pessoas ignora completamente esses sinais até que seja tarde demais. À medida que você reflete sobre essas sombras em busca de seu próprio sonho de vida, descobrirá que o sistema de alerta de Jung se torna ainda mais sofisticado. O terceiro sinal de alerta que ele identificou se manifesta como o que ele chamou de sonhos de quebra de comunicação. Esses sonhos apresentam cenários em que você desesperadamente precisa comunicar algo importante, mas todas as tentativas falham de maneiras cada vez mais frustrantes. Você pode sonhar que está tentando fazer ligações urgentes, mas os números simplesmente não discam corretamente, ou a pessoa do outro lado não consegue ouvi-lo. Talvez você esteja tentando escrever cartas cruciais, mas as palavras desaparecem enquanto você as escreve, ou está tentando emitir avisos para entes queridos, mas nenhum som sai de sua boca. Jung observou esse padrão de sonho com mais frequência em pacientes cujos relacionamentos na vida real estavam se deteriorando devido a problemas de comunicação não resolvidos, ressentimentos não expressos ou uma distância emocional que estava gradualmente se alargando em lacunas irreparáveis. Os sonhos representam o reconhecimento do seu inconsciente de que conversas críticas precisam acontecer em breve, ou relacionamentos importantes sofrerão danos irreparáveis. Um dos casos mais marcantes de Jung envolveu uma mulher que passou meses sonhando que tentava ligar para sua irmã para compartilhar notícias urgentes, mas toda vez que ela discava, a chamada desconectava ou a voz se tornava estática. Ela rejeitou esses sonhos como uma ansiedade sobre seu relacionamento um tanto distante. 7 meses depois, sua irmã foi diagnosticada com uma doença grave que poderia ter sido detectada muito mais cedo se elas tivessem mantido contato mais próximo. A irmã revelou mais tarde que estava enfrentando sintomas preocupantes há meses, mas não se sentia confortável para entrar em contato devido à distância emocional entre elas. Agora aqui está a parte aterrorizante que me dá arrepios toda vez que penso sobre isso. Imagine se você tivesse um raio-x psicológico que pudesse ver as fissuras invisíveis se formando em seus relacionamentos mais importantes. Os sonhos de quebra de comunicação são exatamente isso. Seu inconsciente mostrando onde a base da conexão está enfraquecendo antes que se torne visível para os outros. Esses sonhos servem como sistemas de alerta precoce para desastres nos relacionamentos que se desenvolvem lentamente através do descaso acumulado, da evasão ou da falha em abordar problemas crescentes.
Seu inconsciente reconhece quando os padrões de comunicação em relacionamentos importantes estão se desgastando de maneiras que eventualmente levarão a danos permanentes ou a perda. O quarto sinal de alerta representa a categoria mais carregada emocionalmente que Jung identificou: os sonhos de perda de controle. Esses são os sonhos que muitas vezes o acordam com o coração acelerado, encharcado de suor, porque tocam em seus medos mais profundos sobre perder o controle das circunstâncias que definem seu senso de segurança e identidade. Nestes sonhos, você pode se encontrar dirigindo um carro cujos freios falharam, incapaz de desviar de penhascos iminentes ou de tráfego em sentido contrário. Ou talvez você esteja em um avião que está em uma espiral descontrolada, desesperadamente tentando recuperar a estabilidade enquanto o chão se aproxima rapidamente. Às vezes, esses sonhos apresentam cenários mais abstratos. Você está tentando segurar objetos que escapam entre seus dedos, ou está tentando subir escadas que desmoronam sob seus pés a cada passo. Jung reconheceu esses sonhos como manifestações de sua mente inconsciente, detectando situações em sua vida desperta onde você está começando a perder o controle genuíno, mesmo que você ainda acredite que está gerenciando tudo de forma eficaz. A imagética do sonho reflete o reconhecimento de sua psique de que as circunstâncias externas, comportamentos pessoais ou padrões emocionais estão desenvolvendo seu próprio impulso, independentemente de suas intenções conscientes. Um exemplo particularmente poderoso dos arquivos de Jung envolveu um empresário bem-sucedido que começou a ter sonhos recorrentes de estar preso em um elevador que estava despencando entre os andares, incapaz de parar em qualquer nível ou sair em segurança. Os sonhos se intensificaram ao longo de vários meses, tornando-se cada vez mais vívidos e aterrorizantes. Inicialmente, ele atribuiu isso ao estresse no trabalho, mas Jung o incentivou a examinar quais aspectos de sua vida poderiam estar caindo além de seu controle. Dentro de 6 meses, este paciente descobriu que seus hábitos compulsivos de trabalho haviam desencadeado uma série de consequências que ele não tinha previsto. Seu foco obsessivo na expansão dos negócios o levou a negligenciar sintomas de saúde cruciais, ignorar o deterioramento das relações com sua família e tomar decisões financeiras cada vez mais arriscadas. O elevador em seus sonhos representava sua situação de vida, preso em padrões que o levavam em direção ao desastre, sem uma forma clara de parar ou mudar de direção. Agora exploramos como as ideias de Jung podem transformar sua realidade através do reconhecimento mais crucial, quando seu inconsciente está gritando que você está perdendo o controle autêntico, não apenas o controle situacional. O que torna esses sonhos particularmente significativos é que eles frequentemente começam meses antes da crise externa se tornar óbvia. Seu inconsciente detecta os estágios iniciais de situações saindo do seu controle, mesmo quando sua mente consciente ainda acredita que você está gerenciando tudo de forma eficaz. A intensidade e a frequência desses sonhos geralmente se correlacionam diretamente com a rapidez com que você está se aproximando do ponto em que as circunstâncias externas irão forçar grandes mudanças sobre você. Respire fundo agora. O que estou prestes a revelar a seguir mudará completamente a forma como você se vê e pode ser o aviso mais importante que você já recebeu. O quinto sinal de sonho que Jung identificou se conecta diretamente ao seu conceito mais famoso, trabalho nas sombras. São o que ele chamou de sonhos de confronto com o duplo sombrio.
Nesses sonhos, você encontra uma versão de si mesmo que incorpora tudo o que você teme, rejeita ou se recusa a reconhecer sobre sua própria natureza. Essa figura onírica pode ser um reflexo distorcido, um gêmeo maligno ou simplesmente alguém que se parece com você, mas age de maneiras que horrorizam ou te repugnam. Diferente dos sonhos de sombra perseguindo que discutimos anteriormente, esses sonhos forçam um confronto direto. Você não pode correr ou se esconder desse duplo sombrio. Você é obrigado a interagir, negociar ou até mesmo lutar com este aspecto de si mesmo. O tom emocional é tipicamente de medo intenso misturado com uma estranha familiaridade, como se você estivesse reconhecendo algo que sempre soube, mas nunca quis admitir. Jung entendia esses sonhos como avisos de que aspectos reprimidos da sua personalidade estavam ganhando energia suficiente para potencialmente tomar controle do seu comportamento consciente de maneiras destrutivas. Quando você consistentemente rejeita ou nega certas qualidades dentro de si mesmo, como raiva, sexualidade, ambição, vulnerabilidade ou outros traços que você considera inaceitáveis, essas energias não desaparecem. Em vez disso, elas se acumulam no inconsciente e eventualmente buscam se expressar por meio de canais indiretos. O poder preditivo desses sonhos está no seu timing. Eles tendem a aparecer quando a pressão de conteúdos psicológicos reprimidos se aproxima do limite onde começará a se manifestar no seu comportamento externo, queira você escolher conscientemente ou não. Isso geralmente acontece durante períodos de estresse, grandes transições na vida ou quando circunstâncias acionam padrões emocionais profundos que você tem evitado. Uma das pacientes de Jung, uma mulher que se orgulhava de ser perpetuamente alegre e complacente, começou a ter sonhos em que encontrava uma versão de si mesma que era vingativa, cruel e destrutiva. Nos sonhos, esse duplo sombrio, sistematicamente, destruía relacionamentos e oportunidades, enquanto ela assistia horrorizada, incapaz de intervir. Jung reconheceu isso como um aviso sobre ressentimento acumulado e raiva suprimida que estavam buscando expressão. Em poucos meses, essa paciente se viu adotando um comportamento cada vez mais passivo-agressivo, fazendo comentários cortantes e sabotando relacionamentos de maneiras sutis que ela não pretendia conscientemente. Os sonhos a tinham avisado que sua recusa em reconhecer a raiva e a decepção legítimas estava criando uma pressão interna que eventualmente encontraria saídas destrutivas. Ao trabalhar conscientemente com essas imagens dos sonhos, ela conseguiu encontrar formas mais saudáveis de expressar esses aspectos anteriormente rejeitados de si mesma. Quantas vezes você se pegou agindo de maneiras que te surpreenderam? Aquela hora em que você disse algo cruel e pensou, isso não sou eu. Seus sonhos de confronto com a sombra estão preparando você para enfrentar esses aspectos ocultos conscientemente, em vez de deixá-los controlar você inconscientemente. Imagine olhar em um espelho e ver tudo que você já tentou esconder, olhando de volta para você. Isso é exatamente o que esses sonhos estão mostrando. Esse trabalho individual de sombra conecta-se a algo ainda mais profundo que Jung descobriu. Quando a transformação pessoal se aproxima, o seu inconsciente muitas vezes expande seu sistema de alerta além das preocupações individuais. Agora, exploramos como as ideias de Jung podem transformar sua realidade através do sexto sinal de alerta, os sonhos coletivos de desastre. Esses sonhos representam talvez o aspecto mais fascinante da pesquisa dos sonhos de Jung, pois envolvem a sua mente inconsciente se conectando ao que ele chamou de inconsciente coletivo,
o substrato psicológico compartilhado que conecta todos os seres humanos. Nesses sonhos, você testemunha ou vivencia catástrofes em larga escala que afetam comunidades inteiras, nações ou até mesmo populações globais. Você pode sonhar com terremotos, enchentes, guerras, colapsos econômicos ou outros desastres que impactam milhares ou milhões de pessoas. O que torna esses sonhos particularmente significativos é que costumam ocorrer quando você está se aproximando de uma crise pessoal que envolverá ou afetará várias pessoas da sua rede social. A própria experiência de Jung, ao sonhar sobre a destruição da Europa antes da Primeira Guerra Mundial, exemplifica esse fenômeno, mas ele observou padrões semelhantes em pacientes individuais cujos desastres pessoais acabariam por impactar suas famílias, parceiros de negócios, funcionários ou comunidades. As imagens coletivas nos sonhos refletem o reconhecimento inconsciente de que sua crise pessoal criará efeitos em cadeia por todo o seu ambiente social. Um caso notável envolveu um gerente de banco que começou a ter sonhos vívidos de colapso econômico, com bancos fechando e pessoas perdendo suas economias em um pânico financeiro generalizado. Esses sonhos ocorreram mensalmente por quase um ano, antes que ele descobrisse que sua assistente estava sistematicamente desviando fundos e falsificando registros. Quando o roubo foi finalmente descoberto, não afetou apenas o banco. Dezenas de famílias perderam porções significativas de suas economias. Vários negócios locais falharam devido a relacionamentos de crédito interrompidos. E a confiança da comunidade nas instituições financeiras foi severamente danificada. A imagética coletiva em seus sonhos refletia sua consciência inconsciente de que escolhas individuais e circunstâncias em seu ambiente profissional estavam se acumulando em direção a uma crise que afetaria muito mais pessoas do que apenas ele mesmo. Sua psique detectou as vulnerabilidades sistêmicas e estava tentando avisá-lo por meio de representações simbólicas de consequências amplas. Esses sonhos servem como avisos particularmente urgentes, pois indicam que qualquer desastre que você está prestes a enfrentar não permanecerá contido em sua esfera pessoal. A imagética coletiva sugere que a demora em enfrentar problemas emergentes acabará criando situações nas quais muitas pessoas sofrerão as consequências, não apenas você. Esses avisos coletivos nos levam à descoberta mais importante de Jung. Vamos fazer uma pausa para refletir sobre o que descobrimos até agora. Os primeiros 6 sinais de sonho de Jung criam um sistema abrangente de alerta precoce, mas todos apontam para algo mais profundo, uma verdade fundamental sobre transformação que a maioria das pessoas resiste até que seja tarde demais. Mas nada, e eu quero dizer nada, poderia me preparar para o que Jung descobriu sobre o 7º sinal. Quando você vê esse padrão em seus sonhos, tudo muda. O 7º sinal de alerta que Jung chamou de sonhos de morte e renascimento, mas não se trata necessariamente de morte física. Em vez disso, representam o reconhecimento de sua mente inconsciente de que sua identidade, estilo de vida ou situação atual se tornaram tão insustentáveis que uma transformação completa é inevitável. Esses sonhos muitas vezes apresentam imagens de morte, ser enterrado, vivenciar cenários apocalípticos ou testemunhar o fim do mundo como você o conhece. Mas aqui está a percepção crucial que Jung descobriu. Esses sonhos sempre incluem elementos de renovação, renascimento ou emergir em algo novo. Você pode morrer no sonho e, em seguida, se encontrar em um ambiente completamente diferente. Você pode testemunhar a destruição que abre caminho para um novo crescimento.
Ou você pode se ver se transformando em algo completamente diferente de quem você era antes. Jung reconheceu esses sonhos como os mais importantes que alguém poderia receber, pois indicam que seu inconsciente determinou que mudanças graduais ou ajustes menores não seriam suficientes para resolver os problemas que se acumulam em sua vida. Em vez disso, uma transformação fundamental é necessária, e isso acontecerá independentemente de você cooperar conscientemente ou não. O poder preditivo desses sonhos está em seu timing e intensidade. Eles costumam aparecer quando múltiplas áreas da vida exigem mudanças significativas ao mesmo tempo, criando uma convergência de pressões que, eventualmente, forçará uma reestruturação completa do estilo de vida. Pacientes que ignoraram esses avisos nos sonhos, invariavelmente, se viram lidando com múltiplas crises ao mesmo tempo: divórcio, perda de emprego, problemas de saúde e dificuldades financeiras, ocorrendo em curtos períodos de tempo, forçando a transformação que seus sonhos haviam antecipado. Um dos casos mais poderosos de Jung envolveu um ministro que começou a ter sonhos mensais de sua igreja sendo destruída por terremotos, incêndios ou inundações. Mas em cada sonho, algo bonito e novo surgiria das ruínas. Ele inicialmente interpretou isso como metáforas espirituais e continuou com suas rotinas habituais. No ano seguinte, ele perdeu sua posição devido a conflitos teológicos com a liderança da igreja. Seu casamento acabou, sua saúde se deteriorou devido ao estresse e sua situação financeira colapsou. No entanto, porque Jung o ajudou a entender esses sonhos como avisos de transformação, em vez de meras previsões de desastre, ele conseguiu navegar por esse período de maneira mais consciente. Ele acabou estabelecendo uma prática independente de aconselhamento espiritual, que se alinhava muito melhor com suas crenças autênticas, desenvolveu um estilo de vida mais saudável, formou relacionamentos mais genuínos e descobriu um senso de propósito que nunca havia experimentado dentro da estrutura religiosa institucional. E aqui está a parte que vai te deixar perplexo. Cada desastre que ele achava que estava destruindo-o, estava, na verdade, abrindo o caminho para a vida mais autêntica e gratificante que ele jamais imaginou ser possível. Os sonhos previram com precisão que a estrutura atual de sua vida era insustentável e que colapsaria inevitavelmente. Mas também prometeram que essa destruição abriria espaço para algo mais autêntico e gratificante surgir. O que torna esses sonhos do sétimo sinal particularmente urgentes é que eles representam a tentativa final do seu inconsciente de obter sua cooperação consciente antes que as circunstâncias externas forcem as mudanças necessárias sobre você. Quando você começa a ter sonhos de morte e renascimento, está recebendo a oportunidade de participar conscientemente do seu próprio processo de transformação. Se você ignorar ou resistir a essas mensagens, as mudanças ainda ocorrerão, mas parecerão desastres catastróficos em vez de oportunidades evolutivas. Agora, vamos explorar como as ideias de Jung podem transformar sua realidade. Pense em Maria, David, Sofia, pessoas reais que aprenderam a reconhecer esses 7 sinais e evitaram desastres meses antes de eles ocorrerem. Aqui está exatamente como elas fizeram isso, e como você também pode. Compreender esses 7 sinais dos sonhos intelectualmente não é suficiente. Você precisa de métodos práticos para reconhecê-los em sua própria vida de sonhos e responder adequadamente aos seus avisos. O primeiro passo é estabelecer uma prática consistente de recordação e registro de sonhos.
A maioria das pessoas descarta seus sonhos imediatamente ao acordar, mas a pesquisa de Jung demonstrou que o poder preditivo desses sinais de aviso muitas vezes depende do reconhecimento de padrões em vários sonhos ao longo de um período prolongado. Mantenha um caderno ao lado da sua cama e registre qualquer fragmento de sonho que você lembrar logo ao acordar, antes que sua mente racional tenha chance de editá-los ou descartá-los. Mas aqui está o que surpreendeu até Jung quando ele descobriu isso pela primeira vez. O tom emocional diz mais do que as próprias imagens. Preste atenção especial ao tom emocional em vez de apenas à imagem visual. Os 7 sinais de alerta frequentemente compartilham assinaturas emocionais semelhantes, mesmo quando o conteúdo específico do sonho varia significativamente. Sonhos com fundações em ruínas geram consistentemente sentimentos de insegurança e instabilidade. Sonhos de sombras perseguindo criam ansiedade, misturada com uma sensação de confronto inevitável. Sonhos de quebra de comunicação produzem frustração e uma urgência desesperada. Sonhos de perda de controle desencadeiam pânico e impotência. Sonhos de confronto com a sombra evocam medo misturado com um reconhecimento estranho. Sonhos de desastres coletivos geram uma preocupação esmagadora pelos outros. E sonhos de morte e renascimento combinam terror com uma expectativa misteriosa. Quando você identificar sonhos de alerta em potencial, resista à tentação de descartá-los como reações aleatórias de ansiedade ou estresse. Em vez disso, examine cuidadosamente suas circunstâncias de vida atuais em busca de situações que correspondam à simbologia do sonho. Sonhos com fundações em ruínas podem estar alertando sobre instabilidade financeira, deterioração do relacionamento ou problemas de saúde que você tem ignorado. Sonhos de sombras, perseguindo muitas vezes, indicam consequências de compromissos éticos ou responsabilidades evitadas que estão ganhando força. O princípio prático mais importante que Jung descobriu é que esses avisos oníricos representam oportunidades para a intervenção consciente, não um destino inevitável. Quando sua mente inconsciente detecta desastres iminentes e os comunica através da simbologia dos sonhos, ela está essencialmente oferecendo um aviso prévio para que você possa fazer mudanças proativas, em vez de simplesmente reagir a crises após elas se desenvolverem. Para sonhos com fundações em ruínas, examine quais aspectos fundamentais da sua vida podem precisar de fortalecimento ou reestruturação antes que as circunstâncias externas forcem mudanças sobre você. Se você está tendo sonhos de quebra de comunicação, identifique relacionamentos importantes que precisam de atenção e inicie as conversas difíceis que você tem evitado. Sonhos de perda de controle sugerem que você precisa avaliar honestamente onde pode estar se sobrecarregando ou mantendo padrões insustentáveis. Sonhos de confronto com a sombra exigem a maior coragem para serem trabalhados de forma eficaz, pois estão pedindo para que você reconheça e integre aspectos de si mesmo que tem rejeitado. Em vez de tentar eliminar essas qualidades, a abordagem de Jung envolve encontrar maneiras saudáveis de expressá-las conscientemente. Sonhos coletivos de desastre exigem que você examine como suas escolhas pessoais podem estar afetando os outros e assuma a responsabilidade pelas implicações mais amplas de suas decisões. Sonhos de morte e renascimento representam os avisos mais sérios, mas também as maiores oportunidades. Eles indicam que uma transformação significativa na vida está se aproximando, mas você pode influenciar se esse processo ocorrerá como um colapso catastrófico ou uma evolução consciente.
Esses sonhos o incentivam a identificar quais aspectos de sua situação de vida atual são genuinamente insustentáveis e a começar a fazer mudanças proativas, em vez de esperar que circunstâncias externas as imponham a você. A chave para trabalhar de forma eficaz com os 7 sinais de alerta é lembrar que eles representam a tentativa do seu inconsciente de ajudá-lo a evitar desastres e não previsões de um destino inevitável. Seus sonhos são gerados pela parte mais sábia e perceptiva da sua psique, a parte que vê padrões e conexões que sua mente consciente não percebe, processa informações de múltiplas dimensões temporais simultaneamente e realmente deseja protegê-lo do sofrimento desnecessário. A última percepção de Jung sobre os sonhos preditivos foi que eles representam a evolução em ação, sua mente inconsciente continuamente trabalhando para guiá-lo em direção a uma maior consciência, autenticidade e alinhamento com seu propósito mais profundo. Os desastres que esses sonhos prevêem são tipicamente as consequências naturais de viver inconscientemente, ignorando suas necessidades autênticas ou mantendo padrões de vida que não servem verdadeiramente ao seu bem-estar. Ao aprender a reconhecer e trabalhar com esses 7 sinais de alerta, você está desenvolvendo o que Jung chamou de participação consciente em seu próprio destino. Em vez de ser vitimizado por circunstâncias que parecem surgir do nada, você se torna um parceiro ativo de sua sabedoria inconsciente na criação de uma vida que reflete autenticamente quem você deve se tornar. Agora, enquanto você assiste a isso, sua mente inconsciente já está processando tudo o que eu compartilhei. Mas a pergunta é: você ouvirá quando ela falar com você esta noite? Essa perspectiva evolutiva sobre os sonhos nos leva de volta à promessa que fiz no início. Ao aprender a reconhecer e lidar com esses 7 sinais de alerta, você está desenvolvendo o que Jung chamou de participação consciente em seu próprio destino. Deixe-me ser absolutamente claro sobre o que você conquistou hoje. Você veio aqui se perguntando se os sonhos poderiam realmente prever desastres, e eu entreguei exatamente o que prometi. O sistema completo de Jung de 7 sinais de alerta em sonhos, que já salvaram inúmeras pessoas de catástrofes. Agora você possui os sonhos de fundação em ruínas, que alertaram pacientes de 6 a 12 meses antes de grandes mudanças na vida. Você entende os sonhos de sombra que buscam, que detectam as consequências iminentes de escolhas evitadas. Você reconhece os sonhos de quebra de comunicação que evitam desastres em relacionamentos. Você pode identificar os sonhos de perda de controle que aparecem meses antes de crises externas. Você conhece os sonhos de confronto com a sombra que previnem comportamentos inconscientes destrutivos. Você entende os sonhos de desastres coletivos que alertam sobre consequências generalizadas. E mais criticamente, você pode reconhecer sonhos de morte e renascimento que sinalizam a transformação inevitável, sua chance de participar conscientemente de sua própria evolução, em vez de ser pego de surpresa pela mudança. Lembre-se de que Jung usou esses princípios ao longo de sua própria vida, navegando com sucesso por múltiplas crises potenciais, porque seus sonhos forneciam avisos e orientações antecipadas. A mesma capacidade preditiva que o alertou sobre a Primeira Guerra Mundial também o ajudou a enfrentar desafios pessoais e profissionais, dificuldades em relacionamentos e preocupações com a saúde durante suas 8 décadas de vida. Sua mente inconsciente possui essa mesma sabedoria preditiva. Ela está continuamente monitorando seu ambiente, relacionamentos, saúde e circunstâncias de vida em busca de problemas e oportunidades emergentes.
Quando detecta desastres iminentes, traduz essas informações para a linguagem simbólica dos sonhos, na esperança de que você preste atenção e faça os ajustes necessários antes que crises externas se desenvolvam. A diferença entre as pessoas que são pegas de surpresa pelos desastres da vida e aquelas que navegam pelos desafios conscientemente é simples. Elas escutam seus sonhos. Esta noite, quando você for dormir, terá algo que a maioria das pessoas não tem: a capacidade de reconhecer quando seu inconsciente está tentando salvá-lo de uma catástrofe. Os 7 sinais de alerta que exploramos hoje representam décadas de observações clínicas de Jung, condensadas em orientações práticas que você pode aplicar imediatamente. Comece a prestar atenção aos seus sonhos esta noite. Note os padrões emocionais. Registre as imagens que permanecem com você ao acordar. Procure conexões entre sua vida onírica e suas circunstâncias diárias. Mais importante, lembre-se de que esses sonhos são presentes da parte mais profunda e sábia de si mesmo, a parte que vê além das limitações da consciência comum e que realmente deseja ajudá-lo a evitar o sofrimento desnecessário, enquanto o guia em direção ao seu caminho de vida mais autêntico e gratificante. Pense neste momento. Você acaba de acessar a mesma sabedoria preditiva que ajudou Jung a navegar por 80 anos de vida sem ser pego de surpresa por grandes desastres. O mesmo sistema que o alertou sobre a Primeira Guerra Mundial agora está disponível para te proteger dos seus próprios desafios que se aproximam. A maioria das pessoas vai dormir esta noite completamente cega para o que seu inconsciente está tentando dizer. Mas você não. Você é diferente agora. Seus sonhos estão falando com você agora. Esta noite, quando fechar os olhos, você terá algo que 99% das pessoas não têm: a capacidade de reconhecer quando seu inconsciente está desesperadamente tentando salvá-lo de uma catástrofe. Mas conhecimento sem ação é apenas entretenimento. Se você está realmente sério sobre se proteger dos desastres ocultos da vida, eu criei um guia abrangente do sistema de alerta dos sonhos que te mostra exatamente como decifrar cada um desses 7 sinais em seus próprios sonhos, com passos de ação específicos para cada tipo de alerta. Isso não está disponível em nenhum outro lugar. Clique no link abaixo para obter sua cópia gratuita agora. E não se esqueça de se inscrever, porque sua mente inconsciente está falando. E eu estou aqui para te ajudar a se tornar fluente na sua linguagem salvadora de vida.